um assunto da justiça brasileira, isso não é possível. É uma agenda que a população brasileira não apoia. Então, vamos supor que a gente pudesse pensar que, via Congresso, né, a gente pudesse ter a anistia, mas a população brasileira não apoia. Isso não é uma pauta da população brasileira. Então, no final das contas, isso não é viável, isso não diz respeito aos interesses do país. E vale lembrar também que o Trump, eu tenho uma percepção que é basicamente a seguinte: o Trump ele realmente não está tão preocupado assim com o Bolsonaro. Ele diz isso como uma parte da sua negociação. O Trump, inclusive, tem essa marca, né, que é uma marca muito ruim, que é de trazer uma lógica privada, né, como se fosse uma empresa, para governo. Então ele negocia como chefe de Estado como se ele estivesse operando no mercado financeiro ou no mercado imobiliário, como se ele fosse um empresário. E são formas distintas de se fazer as ações. Mas o que acontece é o seguinte: eu não acho que o Trump também esteja muito preocupado com o Bolsonaro. Teve até uma entrevista que depois do tarifaço foi dada, em que o Trump fica meio confuso e pergunta para uma jornalista qual é a situação do Bolsonaro, porque ele não sabia se o Bolsonaro já tinha sido sentenciado ou não. Então, ou seja, ele realmente ele disse que já que não conhece muito, que conhece só um pouco, que não é amigo do Bolsonaro, e não está preocupado com o Bolsonaro. Quando ele fala de liberdade de expressão, a gente sabe que ele está falando de questões relacionadas às big techs. Então tem uma discussão que ele é contra a regulação, ele é contra o que ele está chamando, né, de cercear a liberdade de expressão, tem a ver com questões relacionadas às big techs, e tem a ver agora até com uma outra questão que apareceu, que é a questão dos metais, né, terras raras, enfim, tem toda uma discussão que é de extrativismo mesmo, né, no sentido bem clássico, de colonialismo mesmo. Então o Trump, a meu ver, não tem só uma questão que fosse assim, vamos supor que hipoteticamente alguém desse anistia para o Bolsonaro, o Congresso passasse isso, o Trump não ia ficar satisfeito, ele ainda não ia se dar por vencido, porque para ele precisaria ainda acabar com qualquer tipo de regulação que tenha na internet, seria necessário entregar a matéria-prima, seria necessário, enfim, praticamente entregar o país para os Estados Unidos, o que não é viável, já que nós somos uma nação soberana e democrática. Ah, sim, ele quer domínio completo. E, professor Eduardo, eu quero te perguntar por que o primeiro item da lista da carta do Trump era o Jair Bolsonaro, o ex-presidente? Veja, eu concordo com tudo que a professora Isabela falou. O Bolsonaro não é o aspecto mais relevante dessa negociação. O que de fato está em jogo são interesses econômicos, é essa compreensão que o Trump já tentou colocar na negociação da Ucrânia, ou seja, é um negócio, né? Ganhando algo a gente pode barganhar, não ganhando economicamente, talvez eu não conceda, ou talvez eu seja ainda mais duro. Então, acho que de fato tem esses componentes. A extrema-direita no mundo todo tem sido muito habilidosa em fazer uma inversão de conceitos clássicos que nós temos na democracia. Um deles é a liberdade de expressão, compreendida pela extrema-direita como a possibilidade de fazer qualquer coisa, mesmo que isso signifique atentar contra os pilares do Estado Democrático de Direito, por exemplo, ou no caso do Brasil em específico, apoiar a ditadura militar, o que está proibido no Brasil do ponto de vista constitucional, dado todo o passado que nós tivemos aqui, uma leitura completamente invertida daquilo que vem a ser democracia, uma leitura que não respeita as instituições políticas do Brasil, porque o que importa é o poder concentrado na mão de quem é o líder político, que é o que, por exemplo, Trump vem buscando fazer agora nos Estados Unidos, buscando impor-se sobre as instituições políticas. Então, essa leitura completamente invertida daquilo que é a democracia, ela, no caso do Trump, vem muito carregada, além dessa visão que existe, não apenas pelos interesses econômicos das big techs, mas eu acrescentaria um aspecto a mais que é importante, que é alguns discursos da administração do Trump dando conta que os Estados Unidos precisam retomar o poder sobre o seu chamado quintal, que nesse caso é a América Latina, dada a crescente expansão que a China vem tendo, dado o temor, pelo menos assim anunciado por Trump, de que os BRICS queriam criar uma nova moeda que poderia se opor ao dólar. E isso tudo veio junto das várias declarações do Trump, do tarifaço e do anúncio que ele fez de que o STF estava promovendo uma caça às bruxas no processo contra Bolsonaro. Então, acho que é um componente não apenas econômico, mas também um componente geopolítico,
um componente ideológico, por assim dizer, que é uma busca do Trump de ter na América Latina governos alinhados ao seu projeto político, à la Milei na Argentina, e nesse sentido, tudo que ele puder criar de obstáculos que dificultem a vida política do atual governo, pensando já nas eleições do ano que vem, elas entram num pacote geral. Então, resumindo, além das questões econômicas, acho também que há componentes políticos e ideológicos, e o Bolsonaro é apenas, por assim dizer, o cavalo de Troia dessa estratégia que me parece que está na cabeça, não vou nem dizer do governo americano, mas é uma estratégia muito pessoal, uma estratégia muito individual, e que tudo dependerá, vamos dizer assim, do humor do dia do Trump para saber para que lado isso poderá ir ou não a partir de 1º de agosto.